Olha, a maioria dos estudantes resolve essa questão de uma maneira muito mais difícil, ou quando conseguem resolver. Mas nesse vídeo eu vou te ensinar uma maneira muito fácil de resolver essa questão. Então, vem comigo até o final. Buenas, gurizada, sou o professor Subtil, professor de matemática, e eu vou te ensinar a resolver a questão 66 do vestibular da URGS de 2026. E o que a questão nos diz? Que na figura abaixo, ABC é um triângulo retângulo de catetos 6 e 8, apesar que no desenho já está informando os valores. E ele quer saber a medida do raio dessa circunferência inscrita nesse triângulo ABC. E por que é importante essa informação dita que é inscrita? Quer dizer que essa circunferência ela toca nas paredes do triângulo, em apenas um ponto cada. Se tu olhar os catetos, o cateto 6, a circunferência toca em apenas um ponto, no cateto que vale 8 também toca num ponto, e na hipotenusa, que é aquele segmento maior que a gente não tem o valor, também toca num ponto de tangência. E lembrando que tangência é onde duas figuras se tocam em apenas um ponto. E para começar, como ele pede o valor do raio, então seria interessante desenhar um raio ou vários raios dentro dessa circunferência. Mas uma dica, toda figura que está inscrita dentro de um círculo, está dentro de um círculo, ou de uma figura, aliás. Mas se uma figura está inscrita, então o que é interessante? Desenhar os raios na direção do ponto tangente, na direção onde as duas figuras se tocam. E aí, como tu está vendo, acabei desenhando 3 raios, ligando em cada um dos catetos e na hipotenusa. E claro que vamos chamar esse raio de F, que é o valor que a gente quer descobrir. Agora, olhando o cateto, que vale 8, a base do triângulo, e olhando o ponto de tangência ao ponto B, quanto vale essa medida, ou esse segmento? Como todo ele vale 8, e se tu observar aquele trecho, aquele pedacinho, vale R, porque se tu projetar o raio paralelo, vai ser também valor de R. Então, esse restante do pedaço vai ser quanto? Quanto vai medir? 8 menos R. Até porque se tu observar, olhando os dois raios que ligam os catetos, ele forma um quadrado. E a mesma coisa vale para o cateto que vale 6. Do ponto de tangência para cima, quanto é que vale essa medida? Né? Então, como todo ele vale 6 e a parte de baixo é R, então essa parte de cima, do ponto de tangência até o ponto do topo, vai ser 6 menos R. E agora onde vem a dica, porque poderia fazer de outros jeitos que dá muito mais trabalho, mas onde é que facilita ou vai facilitar a tua vida? Se tu olhar do ponto B, olhando o cateto de baixo, até o ponto de tangência, e olhando o mesmo ponto B até o ponto de tangência da hipotenusa, tem uma propriedade que os segmentos, quando eles tangenciam a partir de um ponto, no caso B, e eles vão em direção ao ponto de tangência do círculo ou da circunferência, os segmentos têm a mesma medida. E como a medida de baixo é 8 menos R, então com certeza a parte de cima até o ponto de tangência vai ser 8 menos R também. E a mesma coisa vale para o segmento do C, que vai até os pontos de tangência, tanto do cateto como da hipotenusa. Se no ponto de tangência, ou do ponto C ao ponto de tangência do cateto 6, nesse caso o segmento vale 6 menos R, então com certeza do ponto C ao ponto de tangência na hipotenusa também vai ser 6 menos R. E olha só que interessante, a gente tem a hipotenusa, que é o segmento maior, com uma parte do segmento que é 6 menos R e outro segmento que é 8 menos R. O que acontece? A gente quer descobrir o valor de R, então seria interessante pegar esses elementos da hipotenusa e igualar um número definido. Mas quanto vale a hipotenusa? Claro que seria um triângulo famoso, que quem estuda bastante já saberia de cara que a hipotenusa vale 10. Mas digamos que, não lembro como é que o valor é 10 dessa hipotenusa. Então como é que a gente faz? Num triângulo retângulo, para descobrir um dos lados desse triângulo, a gente utiliza Pitágoras. E o que Pitágoras diz, o teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Como a hipotenusa a gente quer descobrir o valor, então a gente coloca h ao quadrado. Vamos chamar a hipotenusa de h. Quais são os valores dos catetos? 6 e 8. Então, no lugar dos catetos, a gente vai colocar os 6 e 8. E aí, como é que fica? H ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. E aí, fazendo 6 ao quadrado, vai dar 36. 8 ao quadrado vai dar 64. E aí, somando 36 mais 64, a gente vai chegar a 100. E aí vai ficar hipotenusa ao quadrado igual a 100. E aí, como é que a gente descobre o valor da hipotenusa? Como a hipotenusa está ao quadrado,
Para eliminar esse quadrado, a gente tem que aplicar a raiz quadrada dos dois lados da igualdade, para eliminar aquele quadrado. O inverso da potência é a raiz. E aí, cortando raiz e potência, aí fica hipotenusa igual a raiz de 100. E raiz de 100, todo mundo sabe que é 10. Logo, a nossa hipotenusa vale 10, como eu tinha dito anteriormente. Mas fica uma dica. Se quando cair um triângulo retângulo de cateto 6 e 8, com certeza a hipotenusa vai ser 10, 100. E aí, com uma baita dica dessa, te convido a curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos toda semana, para te aprender muita matemática. E aprender de uma maneira descomplicada. Agora, olha que legal olhando a figura. A gente tem o 6 menos R, o 8 menos R na hipotenusa, e a gente sabe que todo esse segmento vale 10. Então, o que se faz? Então, a gente soma esses segmentos onde tem o R. Então, a gente faz 6 menos R mais 8 menos R, e a soma desses segmentos vai dar igual a 10. E aí, somando os termos semelhantes, 6 mais 8 vai dar 14, menos R vai ser menos 2R, e a igualdade continua a 10, porque a gente, do outro lado da igualdade, não tem o que fazer. Então, só desce o 10. Tem numa equação, a gente tem que eliminar aqueles números que estão em torno do R. Então, a gente tem o 14 e o menos 2. Então, vamos começar com 14, que é uma... Apesar de estar menos 2R, mas ainda o 14 está somando, porque o 14 é positivo. Então, se o 14 está somando, ou o 14 é positivo, para eliminar esse 14, a gente tem que fazer menos 14. E, claro, numa equação, se faz menos 14 de um lado, tem que fazer menos 14 do outro lado também. E aí, corta os 14, e aí faz 10 menos 14, que vai dar menos 4. E aí, como é que fica a nossa equação? Menos 2R igual a menos 4. E agora, o que a gente tem em torno do R? O menos 2. E que operação o menos 2 está fazendo? E aí fica outra dica que todo mundo erra. Todo mundo não digo, né? Mas muitos estudantes acabam errando. Quando vê um menos 2R, acham que estão subtraindo o menos 2, e aí vão somar. Não. Quando o número está colado com uma letra, a operação é sempre uma multiplicação. Lógico que, como é menos 2, então menos 2 está multiplicando o R. Então é um número negativo multiplicando o R. E aí, numa equação, qual é o inverso da multiplicação? É divisão. Então, se está multiplicando menos 2R, ou menos 2 está multiplicando o R, então, para eliminar esse menos 2, a gente tem que dividir por menos 2, para eliminar esse número. E, claro, se divide menos 2 de um lado, tem que dividir menos 2 do outro lado também. Os menos 2 cortam, e aí a gente fica só com R, e menos 4 dividido por menos 2, sinais iguais, fica positivo, e 4 dividido por 2 vai dar 2. Logo, nosso raio mede 2, e fechou a conta. Ou seja, é a alternativa C da questão 66 do vestibular da URGS de 2026. Espero que tenha gostado, tenha aprendido muito neste exercício, que ele trouxe várias propriedades geométricas que são muito interessantes, e o desafio dessa questão, na verdade, é tu conseguir enxergar o que tu pode fazer. E aí eu te convido a assistir esse outro vídeo aqui, que tu vai aprender muito mais matemática de outras questões de vestibulares. E aí eu te vejo na próxima. Valeu!